Olá, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai trabalhar agora o conceito de juros composto, tá? Lembrem que eu falei para vocês que os juros podiam ser capitalizados por dois tipos de regime: o simples ou o composto. Bom, o que a gente entende como juro composto? Na verdade, juro composto, ele é o popularmente chamado juros sobre juros. Então, imagina que você vai fazer uma aplicação no banco, no mês seguinte cai um juro sobre ele, não cai? Então, o montante que você vai ter no mês seguinte já vai ser maior do que o valor que se aplicou no primeiro dia, certo? E aí, você vai manter ele na aplicação. Então, em cima daquele montante, você vai incorrer ainda outros juros. É por isso que a gente diz que é o comumente chamado de regime de juros sobre juros. Na verdade, o regime de juro composto é o mais comum no sistema financeiro, tá? E para nós é o mais útil para cálculos de problema do dia a dia, matematicamente falando. Então, se tiver que calcular o quanto rende uma caderneta de poupança ou qualquer coisa, é sobre o regime de juros composto que você vai fazer os seus cálculos, tá? O regime de juros composto ele é conhecido por ser um cálculo exponencial de juros. Então, a principal fórmula desses juros, ela é escrita assim, olha, o valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa I elevado ao período, que é N. Essa é a principal fórmula de juros composto que a gente tem para trabalhar. Lembrem que toda a nomenclatura já foi explicada na aula de juros simples. Eu já falei para vocês o que é o valor futuro, que é o valor que você vai ter lá no fim do teu investimento. Já comentamos sobre capital, o valor presente, que é o valor que você aplica no dia. A taxa é a taxa que você fecha acordo e N é o período. Tudo que foi explicado sobre juros continua igual, tá? Sobre, sim, nomenclatura, o que significa o quê. Mas agora as fórmulas, elas vão ser diferentes daquela da aula de juros simples. Até porque não conheço nenhuma instituição financeira que empresta dinheiro a juros simples. Esses caras querem ganhar dinheiro, por isso que eles cobram juros sobre juros. E é por isso que a gente trabalha no mercado financeiro só com juros compostos, tá? Para trazer um exemplo para trabalhar essa fórmula, já vou deixar aqui que depois eu vou pegar essa folha de novo. Eu trouxe um exemplo para vocês entenderem como é que a gente calcula. Olha o que ele fala. Calcule o montante. Montante ou valor futuro é a mesma coisa, certo? Então, o que a gente quer descobrir aqui? A gente quer saber o valor futuro, a gente não sabe, tá? De um capital de 5 mil. Então, eu investi 5 mil. Então, meu valor presente, no dia que eu investi, ele valia 5 mil reais, tá? Ele foi aplicado a uma taxa de 4% ao mês. Então, eu sei que a minha taxa é 4%. Lembra que eu sempre falei, vocês têm que pegar o 4 e dividir por 100, que é uma porcentagem. Então, a sua taxa é 0,04 durante um período de 5 meses. Então, o nosso período é 5 meses. O período bateu com a taxa? É mês e mês? Sim. Então, a gente não tem que transformar nada. Nossa vida já está mais tranquila. De acordo com o que a gente aprendeu, como é que então a gente calcula o montante sobre o regime de juros composto? O montante é o valor futuro, quem que é? O valor presente que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, quem que é o nosso valor futuro? Quanto a gente aplicou no dia? 5 mil, certo? Qual foi a taxa? 1 mais foi 0,04. E quem que é o nosso período? A gente aplicou esses 5 mil durante 5 meses, essa taxa de 0,04. Por prioridade matemática, o que eu tenho que resolver aqui primeiro? Primeiro, parênteses. Então, eu tenho que somar 1 com 0,04. Então, meu valor futuro vai ser 5 mil, que multiplica esse 1,04, que é a soma que está nesse parênteses, certo? Elevado a 5. Por prioridade matemática, o que a gente tem que fazer agora? Primeiro, a potência. Então, o nosso valor futuro vai ser o quê? 5 mil, que multiplica. Se vocês fizerem na calculadora 1,04 elevado a 5, vocês vão chegar nesse valor, 1,2166529. Bom, chegamos nesse valor? Ok. Só basta então a gente fazer agora a última multiplicação, que é o 5 mil por ele. Multiplicando os dois, a gente vai ter um valor futuro de 6.083,26. Veja.
Nós aplicamos 5.000 a uma taxa de 4% ao mês durante 5 meses. Então, no final de 5 meses, eu não vou ter mais 5.000, eu vou ter um total de 6.083,26. Essa foi a nossa resolução algébrica. Eu vim ensinando para vocês fazer os cálculos na HP seguindo a resolução algébrica. Mas qual que é o ganho da HP? Porque todo mundo no mercado financeiro adora HP. Porque exatamente aqui no final, ó, deixa eu colocar a tampinha para ficar melhor para vocês verem o colorido, porque ela é escura. Se vocês verem aqui, olha, na primeira linha dela, vocês estão vendo que a gente está trabalhando período, taxa, valor futuro, aqui valor presente. A HP12C tem um programa de juros compostos que facilita a nossa vida. Nós não precisamos seguir algebricamente a fórmula do juros composto para calcular qualquer coisa que a gente precise. A gente pode usar o atalho dessas funções de juros compostos. Então, eu vou passar para a solução, uma solução de HP para vocês, que a partir de agora, quem tiver HP pode sim usar para ficar mais fácil para calcular. Se vocês quiserem ir na prova presencial, na V3 de vocês com HP, podem ir, podem colocar direto os resultados do jeito que eu estou explicando para vocês. Vocês não precisam passar por toda essa parte algébrica de evolução passo a passo de fórmula, tá? Fiquem à vontade. Então, como é que a gente faria esse cálculo aqui? Como é que a gente colocaria um atalho? Bom, nós não precisamos fazer tudo isso, nós só precisamos informar para HP o seguinte, que a gente está investindo de valor presente 5.000. Então, como é que a gente informa isso? Solução na HP 12C. Então, como é que você começaria? Vamos colocar o nosso capital, olha, você está investindo 5.000, certo? Você não está investindo 5.000, ele não está saindo do seu bolso, então você tem que negativar ele, ó. Você tem que apertar CHS. E logo em seguida você vai teclar a tecla PV, que é valor presente. Então você está falando o seguinte, que está saindo do seu bolso 5.000 a valor presente, hoje, na data de hoje. Você não acordou que a taxa é 4%? Aqui você nem precisa transformar a taxa do jeito que a gente fez, basta pegar o 4%, que não era 4%, e apertar a tecla I, que a própria calculadora faz isso, ela entende. E nós não combinamos que ia ser num período de 5 meses essa aplicação? Então, a gente vai apertar a tecla 5 e informar aqui para HP que foi durante 5 meses. Por isso que a gente logo depois do 5, tecla a tecla N de período para avisar a HP que o período da nossa aplicação desses 5.000 a uma taxa de 4% foi no período de 5 meses. Então, olha, você colocou os 5.000, negativou ele e disse que era o seu valor presente. Informou qual era a taxa, informou o seu período, que era N, e agora o que você vai fazer? Só apertar a tecla FV. Você vai chamar FV e você vai ver que a HP vai te dar direto esse resultado. Fica muito mais fácil trabalhar com juros compostos com HP12C, por quê? Porque você acaba evitando de ficar fazendo todos esses cálculos passo a passo, fica mais fácil para nós. Não entre em pânico quem não tiver HP12C, claro que todas as fórmulas vão estar na prova, mas realmente a partir desse semestre vocês têm que ter uma HP12C para facilitar todas as vidas de cálculo de juros compostos, principalmente nos próximos que a gente vai ter no decorrer das aulas ainda esse semestre, tá? Então, invistam na HP, eu sei que não é uma calculadora barata, mas é uma calculadora que vocês vão precisar, porque ela realmente vai facilitar a vida de vocês, tá? Bom, esse foi um exemplo que eu trouxe aqui. Vamos trabalhar outro exemplo. Voltando a juros compostos. Eu não falei que o valor futuro é o valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n? Muitas vezes você não quer calcular só o valor futuro, você também quer saber quem que é o valor presente. Se eu quero saber o valor presente, para isolá-lo, eu não tenho que passar todo esse termo para o outro lado da equação? Só que todo esse termo aqui não está sendo multiplicado, então quando eu for passar ele para o outro lado, ele vai dividindo. Por isso que a fórmula do valor presente nos juros compostos é quem? É o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. E é essa fórmula que a gente vai usar agora nesse próximo exercício que eu trouxe para vocês, ó. Olha o que ele fala.
Qual o capital que em 6 anos, então eu sei o período, ó, meu N é igual a 6. 6 anos há uma taxa de juros de 15% ao ano, ó, que bom. Tanto o período quanto a taxa estão em ano. Eu sei que a taxa é 15%, a gente sempre tem que dividir o 15 por 100 para fazer cálculo algébrico. Então, esse valor a gente sabe que vai dar 0,15. Então, olha o que ele fala. Qual o capital que em 6 anos, a uma taxa de 15% ao ano, monta 14 mil reais? Então, a gente sabe o nosso valor futuro, ó. Eu sei que lá na frente eu vou ter 14 mil. O que ele está perguntando? Qual que é o nosso valor presente? Qual que é o nosso capital? O quanto eu tenho que investir no início a uma taxa de 15% ao ano durante 6 anos para eu ter um montante final de 14 mil. Então, seguindo a fórmula que eu acabei de mostrar, o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n, certo? Eu tenho todos esses valores, basta colocar agora eles na fórmula. Então, colocando na fórmula, vamos desenvolver. Meu valor presente vai ser o quê? Meu valor futuro, 14 mil, dividido por quem? 1 mais i. 1 mais 0,15 elevado ao meu período, que é 6. Por prioridade matemática, eu tenho que resolver primeiro o parênteses. Então, meu valor presente vai ser quem? 14 mil dividido 1 mais 0,15 vai me dar 1,15 elevado a 6. Por prioridade matemática, agora eu tenho que fazer o quê? Calcular a potência aqui. Então, meu valor presente vai ser 14 mil dividido por quem? 1,15 elevado a 6 na calculadora, vocês vão ver que vai dar 2,3130, certo? Dividindo um pelo outro, nós vamos ter um valor presente de 6.052,59. Olha lá. Se eu aplicar hoje 6.052,59 a uma taxa de 15% durante 6 anos, eu vou ter no final de 6 anos um montante de 14 mil reais. Essa foi o cálculo algébrico. Do mesmo jeito que eu expliquei para vocês no exemplo anterior, tem um cálculo através da HP que você não precisa ficar fazendo essas continhas. Então, vamos relembrar. HP 12C. Nós vamos usar aquelas funções de juros compostos que a HP tem para nós. Então, como é que nós vamos pôr? Olha lá. Aqui não interessa como você ponha, tá? Mas é sempre interessante primeiro a gente colocar os valores e logo em seguida a taxa e depois o período, para não ter problema. Então, limpando a HP de vocês, apertem aí FRCL ou CLX para limpar a memória. Vamos fazer esse exercício via HP. Como é que vocês vão fazer? Primeiro, nós vamos informar o nosso valor futuro. Então, olha, 14 mil, vocês vão por aí. E aí, vocês vão negativar também. Lembra que eu falei que tem que negativar? Porque o PV aí sai com o valor invertido. Então, vocês vão colocar 14 mil de valor futuro negativo, CHS, e logo em seguida, vocês vão aplicar a tecla FV. Então, você tem que falar que os 14 mil são negativos, por isso que você apertou CHS, e em seguida apertar a tecla FV. Em seguida, a gente tem que pôr a taxa, mas a taxa a gente não precisa transformar, a gente põe a taxa inteira, não era 15%? Então, você vai apertar direto 15 e o período não era 6 anos, você vai apertar então direto agora 6N. Alimentou tudo? Agora você só vai chamar PV, você só vai teclar PV, que você vai chamar o PV e a própria calculadora vai ver, vai te mostrar que você vai chegar no mesmo resultado. Você vai chegar lá em 6.052,59. Vejam que vocês não fizeram conta nenhuma. Vocês só alimentaram o valor futuro, alimentaram a taxa e alimentaram o período. Aí vocês chamaram o valor futuro e a própria calculadora calculou isso para vocês, tá? Outra fórmula que eu quero trabalhar com vocês no juros composto, na verdade, é a taxa de período quebrado. Lembra que eu falei com vocês? Não é muitas vezes vocês vão trabalhar com períodos exatos. A taxa está em ano, o teu período está em ano, perfeito. Mas se você tiver período quebrado, um exemplo, sua taxa em dias e o seu período em meses, você tem que ajustar o período. Então, como é que a gente trabalha taxa com período quebrado? A gente trabalha através dessa forma, ó.
I é igual, abre chaves. O valor futuro dividido pelo valor presente, certo? Elevado ao quê? Ao período que você quer dividido pelo período de quanto você tem. Já vou explicar isso, tá? Menos 1 e depois multiplicar tudo isso por 100. O que é o que? O que é o período quanto eu quero, que eu chamo? Olha, é o período quanto eu quero. E o QT é o período de quanto eu tenho. O que é isso? Na verdade, o período de quanto eu quero, ele é o prazo da taxa que você quer calcular, tá? E o período de quanto eu tenho é o prazo da operação que foi informado para nós no enunciado. Eu vou trazer um exemplo para vocês verem como é que a gente vai trabalhar essa forma. O que eu quero só deixar bem nítido para vocês é o seguinte: façam aí uma observação bem importante, põe um asterisco, qualquer coisa. Todo período, quanto eu quero e quanto eu tenho, tem que ser trabalhado na grandeza de dias, porque trazido a dias, a gente consegue trabalhar essa fórmula. De outra maneira, vocês não iam conseguir, a gente ia ficar com valores decimais e vocês iam acabar ficando muito confusos, tá? Então, vamos ver o exercício e entender o que eu estou falando. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Deixa eu trazer mais para perto. Uma loja financia a venda de uma máquina no valor de 10.210,72. Então, meu valor presente, ó, é 10.210,72. A loja está financiando a máquina nesse valor, sem entrada, para pagamento em uma única prestação de 14 mil. Olha, eu não vou pagar a entrada, ela está me financiando, mas lá no final, tá? Eu vou pagar num total de, então já sei o meu valor futuro. O meu valor futuro vai ser 14.520,68, certo? No final de 276 dias. Então, eu tenho o meu N. O meu N é igual a 276 dias. Olha o que ele está perguntando. Qual a taxa mensal? Eu não quero uma taxa mensal. Então, o quanto eu quero é mês, ó. Vou colocar aqui, ó. O quanto eu quero é mês. No mês a gente tem quantos dias? 30. Só que, na verdade, quantos dias a gente tem? 276. Então, esse é o quanto eu quero e esse é o quanto eu tenho. Então, vamos montar a forma. Como é que a gente faz isso? A taxa I é igual. Pela fórmula, vou replicar aqui para ficar fácil, olha. Valor futuro dividido pelo valor presente, elevado a quanto? Ao quanto eu quero dividido pelo quanto eu tenho, menos 1, e no final tudo vezes 100. Eu tenho meu valor futuro, não tem? Então, meu I vai ser igual a quê? Valor futuro, 14.520,68, dividido pelo meu valor presente, 10.210,72, elevado ao quanto eu quero. Eu não quero uma taxa em mês, então são 30 dias. Lembra que a gente tem que transformar tudo em 30 dias. Só que quanto eu tenho? Eu tenho um prazo de 276 dias, por isso ficou 30 dividido por 276. Menos 1, fecha, vezes 100, tá? Por prioridade matemática, a gente vai resolver o parênteses e resolver essa divisão aqui. Então, é a mesma coisa que escrever o quê? Ó, se a gente fizer aqui, dentro da calculadora normal, 14.520,68 dividido por 10.210,72 vai me dar um resultado de 1,422101, tá? E se a gente dividir o período de 30 por 276, a gente vai chegar aqui numa decimal de 0,108696, menos 1, certo? Vezes 100. Agora, por prioridade matemática, a gente tem que fazer esse número elevado a esse na calculadora. Se vocês fizerem aí, vocês vão ver que isso aí vai dar
1,03918 menos 1 ainda da fórmula vezes 100. Veja que eu ainda tenho umas chaves para resolver. Então, eu tenho que fazer 1,039018 menos 1. Que aí sim, vai me dar 0,039018. E agora, no final, multiplico por 100. Isso vezes 100 vai me dar uma taxa de quanto? De 3,90% ao mês. Era essa taxa que eu queria descobrir. Bom, essa foi a resolução algébrica. Mas ao invés de fazer isso, a gente pode usar aquele atalho de juros composto na HP 12C. Então, como é que a gente faz? Olha lá, HP 12C. Primeiro, vamos informar, então, o nosso valor presente. Então, a gente vai colocar lá 10.210,72 e tem que negativar. Por isso que a gente aperta a tecla CHS e logo em seguida a gente aperta a tecla PV, tá? Logo em seguida, a gente põe o valor futuro. Qual que é? 14.520,68 e aí apertamos a tecla valor futuro. Logo em seguida, o que a gente vai fazer? Vamos informar o nosso período. Só que o nosso período não é 276 dias. Só que a gente também não quer a taxa em mês. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar esse período de dias em mês. Então, eu vou ter que fazer o quê? Informar que eu tenho 276 e ponho Enter. Logo em seguida, vocês vão colocar 30 e dividir, porque você não quer transformar esses dias em mês, você quer saber quantos meses vão dar 276 dias. Por isso que vocês fizeram 276, Enter, 30, divide. O HP vai te dar um resultado dessa divisão. E logo em seguida, vocês vão aplicar e apertar a tecla N de período. Então, esse é seu período. Você está informando para HP que esse período quebrado que você chegou é o seu período. Terminou de lançar tudo? É só apertar I, chamar o I, que ele vai te dar exatamente a taxa que você estiver calculando. O que eu quero que vocês prestem atenção, na hora que vocês forem usar o programa de juros compostos da HP, vocês têm que limpar a HP sempre. Então, sempre teclem o CLE, X ou FREG de alguma maneira para limpar tudo que vocês têm, senão todos os cálculos que vocês vão fazer vão sair distorcidos porque ele tem outros dados na memória, ok? Bom, não só essa fórmula aí que eu trouxe para vocês da taxa de período quebrado, a gente pode também trabalhar outra fórmula em juro composto. Muitas vezes você vai ter casos que você vai ter o valor futuro, vai ter o valor presente, vai ter a taxa, mas não vai saber o período. Então, para calcular o período N em juros compostos, a gente usa o quê? O logaritmo neperiano LN de quem? Do valor futuro dividido pelo valor presente, dividido por quem? Pelo logaritmo neperiano de 1 mais I. Vocês aprenderam um logaritmo lá em métodos quantitativos, mas é só você ter uma calculadora científica ou a própria HP que você consegue fazer o cálculo do logaritmo tranquilamente. Então, você tem que chegar numa razão entre o valor futuro e o PV e aí aplicar o logaritmo e fazer 1 mais a soma da taxa e aí sim também depois aplicar o logaritmo. Vamos ver como é que fica, então, essa aplicação dessa fórmula que eu trouxe para vocês nova. Olha lá ela. Em que prazo? Não sabemos o prazo, então N é a nossa pergunta. Em que prazo um empréstimo de 24.278,43? Então, foi feito esse empréstimo, esse é o nosso valor presente. O valor presente é 24.278,43, pode ser liquidado em um único pagamento de 41.524,33. Então, olha, ele tomou 24, mas ele vai pagar um valor futuro de 41.524,33, sabendo que a taxa contratada é de 3% ao mês. Então, nosso I é 3%, então ele é 3 dividido por 100, que vai me dar 0,03. Então, aplicando lá a fórmula, que N é igual ao quê? Ao LN
do valor futuro dividido pelo valor presente, dividido pelo ln, que seria o logaritmo neperiano, de 1 mais i, como é que a gente calcula o n aqui, através da fórmula, algebricamente? Substituindo todos esses valores aqui dentro da fórmula. Então, n vai ser o quê? O logaritmo neperiano de quem? Quanto é o meu valor futuro? 41.524,33. Dividido por quem? Pelo meu valor presente. 24.278,43. E isso tudo tem que ser dividido por quem? Pelo logaritmo neperiano de 1 mais a minha taxa i, que é 0,03. Vamos lá, por prioridade eu tenho que calcular então o que está dentro do parênteses. Em cima eu vou fazer essa divisão e embaixo eu vou fazer essa soma. Então, meu n é igual ao quê? É o logaritmo neperiano, quanto dá 41.524,33 dividido por 24.278? Essa razão aí, essa divisão vai me dar um valor de 1,710338 dividido por quem? Pelo logaritmo neperiano de quê? 1 mais 0,03 vai me dar um resultado de 1,03. Então, ó, nós temos que calcular o logaritmo neperiano de 1,710338 na calculadora, depois calcular o logaritmo neperiano de 1,03 na calculadora também, para que a gente possa fazer a divisão desses valores. Na calculadora, se você calcular o logaritmo neperiano de 1,71, como é que você faz isso na HP? Você tem que colocar esse valor, 1,710338, apertar a tecla G e logo em seguida LN. Na calculadora científica já tem direto o LN, tá? O logaritmo neperiano, pelo resultado da calculadora, desse valor aqui de 1,710338, vai me dar um resultado de 0,536691. E o resultado do logaritmo neperiano de 1,03 na calculadora me deu um resultado de 0,029559. Então, quem que vai ser o período? O período vai ser, então, a divisão desses valores. Se você dividir o 0,536691 por 0,029559, vocês vão chegar num resultado de 18,15 meses. Esse é o resultado, tá? Eu vou passar para vocês dois tipos de solução na HP. Primeira solução, como a gente fez algebricamente, usando o ln, e depois a solução usando os comandos de juros compostos da própria HP, tá? Então, vamos por aqui, ó. Solução 1 HP 12C. Então, se a gente tivesse que fazer tudo isso, como é que nós faríamos? O que a gente faria aqui? Bom, primeiro, o que eu tenho que informar? Eu tenho que fazer essa conta aqui do meu logaritmo neperiano, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, fazer a divisão entre o 41.524,33 pelo 24.278,43. Para fazer isso, eu tenho que primeiro então informar o 41.524,33 e dar Enter. Logo em seguida, o que eu tenho que fazer? Informar o meu valor presente, que é o 24.278,43, e aí eu aperto a tecla Divide, certo? Ele vai me dar esse valor direto, olha, 1,71. Logo em seguida, o divide, vocês vão apertar a tecla G e logo em seguida a tecla LN, que está escrito em azulzinho, o LN, tá? Vocês vão ver que a própria calculadora já vai te dar direto esse resultado, 0,53. Bom, agora a gente tem que fazer a parte de baixo. Eu não tenho que dividir isso por LN de 1,03? Então, vocês vão colocar lá 1,03, logo em seguida apertar G, logo em seguida apertar LN. Você vai ver que a HP vai te dar esse resultado, 0,029559. Basta agora você aplicar a tecla dividido, que você vai chegar em 18,15. Essa é uma solução algébrica.
que eu vou mostrar para vocês é aquela solução do programa da HP, vamos por aqui, olha, solução 2, da HP 12C. Vamos agora às teclas do juro composto para você ver que vocês não vão precisar, às vezes, ficar trabalhando essas fórmulas mais complicadas. É mais fácil você tomar, não proveito, sim, do programa de juros compostos da HP para ficar muito mais simples os cálculos. Então, do jeito que a gente informava, o que a gente tem que informar? A gente sabe que a gente tem o valor presente, nós temos o valor futuro, nós temos a taxa, nós só não temos o período. Então, vamos começar informando o valor futuro agora. Limpem a calculadora de vocês aí e comecem. Meu valor futuro não é 41.524,33? Então, a gente tem que negativar ele sempre. Ou você negativa o PV ou você negativa o FV, você que escolhe. Mas já que a gente vai começar, sempre vai ter que negativar o que a gente estiver começando. Mas como eu comecei com o FV, vamos negativar o FV. Então, coloquei o meu valor futuro, negativei a tecla aí CHS e logo em seguida vocês vão apertar a tecla FV, informar que esse é o nosso valor futuro. Logo em seguida, a gente vai agora alimentar o valor presente. Vocês vão colocar lá 24.278,43 e aí vão apertar a tecla PV. Então, você está informando que esse é o seu valor presente. Bom, a gente sabe que a taxa é 3, lembra? Não precisa transformar, é só apertar 3 e já informamos. 3 e. Agora, basta apertar o N, chamar o N, que você vai ver que a HP vai te dar um resultado aí de 19 meses. Veja, essa é uma solução muito mais prática, onde você não precisou ficar fazendo as continhas e se preocupando com o logaritmo. Tomem proveito desse sistema e já de memória da própria HP para cálculo de juros compostos para facilitar a vida de vocês, tá? Vocês podem usar na prova sim para ganhar tempo, não se preocupe. Quando vocês forem fazer os exercícios para mim, o que eu quero? Eu não ligo que vocês façam assim, tá? Pelo sisteminha dela, mas o que eu quero? Eu quero que vocês façam do jeito que eu estou escrevendo, colocando quais foram as entradas que vocês colocaram na calculadora, para eu saber se vocês estão fazendo a conta certa, tá? Bom, outro exemplo que eu quero trazer para vocês de fórmula dentro do juros composto é a fórmula do juros, tá? Muitas vezes, ao invés de calcular só o valor futuro, o valor presente, ou a taxa do jeito que eu ensinei, ou até o período, muitas vezes alguns enunciados vão pedir para vocês os juros. E como é que a gente calcula os juros no sistema de regime de juros compostos? Através dessa fórmula. A gente pega o valor presente e multiplica ele pelo quê? 1 mais i elevado a n, e dentro dessas chaves do colchete a gente ainda tem o menos 1. Então, os juros é calculado como? A multiplicação do PV por quem? Por 1 mais i elevado a n menos 1. O que eu trouxe aqui para vocês é um exemplo para a gente trabalhar exatamente essa fórmula aqui, tá? Deixa eu voltar para cá. Então, olha lá. Calcular os juros de uma aplicação de capital. Olha, eu sei meu valor presente é 1.000. O que eu quero é os juros eu não sei quanto é que é. Pelo prazo de 5 meses, então eu sei que o meu N é igual a 5. Há uma taxa de 10% ao mês, olha. O meu I é 10%, então eu sempre tenho que dividir o 10 por 100. Isso vai me dar um resultado de 0,10. Tendo todos esses valores, o que eu faço? Aplico ele na fórmula que eu acabei de passar para vocês, que é o quê? Juros, então, é o quê? É o valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1. Substituindo tudo na fórmula, vamos ter lá, juros é igual a quê? Quanto é o nosso valor presente? 1.000. Que multiplica o quê? 1 mais a minha taxa i, que é 0,1, elevado ao meu período, que é 5, menos 1. Por prioridade, eu tenho que resolver primeiro o parênteses. Então, resolvendo, eu tenho juros igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,1 vai me dar 1,1 elevado a 5 menos 1, certo? Por prioridade, agora a gente calcula a potência. Os juros vai ser 1.000, que multiplica o quê?
1,1 elevado a 5 vai me dar um resultado de 1,61051 menos 1 ainda aqui na forma. Por prioridade, agora a gente calcula quem? Tudo dentro do colchete. Então, meus juros vai ser o quê? 1.000, que multiplica o quê? 1,61051 menos 1 vai me dar um resultado de 0,61051. Agora sim, multiplicando 1.000 por 0,61051, eu vou ter uns juros de 610,51. Olha lá, cheguei nos juros que eu queria. Então, aplicando 1.000 a 10% durante 10% ao mês num período de 5 meses, nós vamos ter uns juros de 610,51. Tem uma maneira de calcular juros sem ser assim. Lembra que eu falei para vocês, lá em juros simples, que o valor futuro nada mais é do que o quê? Não é o valor presente mais os juros? Sempre foi, tá? É que como a gente tem juros sobre juros capitalizados, não é fácil trabalhar essa forma. Mas uma forma de fazer HP raciocinar para nós é o seguinte: se a gente colocar o nosso PV, a nossa taxa, a nosso período e pedir FV, porque a gente sabe que ela está fazendo juros sobre juros, é juros composto, ele não vai nos dar o nosso valor futuro? Uma vez tendo o valor futuro, basta então fazer o quê? Diminuir o nosso próprio PV para a gente chegar no nosso juros. E é essa a solução que eu vou passar para vocês. Como é que vocês podem fazer esse tipo de cálculo na HP usando a memória de juro composto dela? Então, pela HP12C, olha o que a gente pode fazer. Vamos informar então o que a gente está investindo. Não estamos investindo um capital de 1.000? Então vamos por lá, olha. 1.000 tem que CHS, tem que negativar e logo em seguida colocar PV, informar então 1.000, depois vocês apertam CHS, logo em seguida PV para falar que é o nosso valor presente. Aí vamos informar o quê? A nossa taxa, 10 e coloquei lá. Meu período não é 5, vocês vão apertar 5, N, apertou lá. Chama FV, aperta FV, você vai ver que a HP vai te dar um resultado aqui de 1.610,51. Não é isso? Ele está falando que o seu valor futuro é 1.610,51. Mas o seu valor presente não era 1.000? Então, ele menos 1.000 vai te dar uns juros de 610,51. Só para completar essa fase aqui, como é que a gente pode fazer para aproveitar essa memória e aproveitar a memória do PV que a gente jogou aqui nesse cálculo? Vocês vão apertar a tecla RCL, logo em seguida vocês vão apertar PV e aí vocês vão digitar mais. Vocês vão ver que ele já vai fazer direto a diminuição dele pelo PV que você tinha alimentado e vai te dar esse resultado de 610,51. Fica muito mais fácil trabalhar matemática financeira quando você tem HP12C para te auxiliar, né? O que eu quero trabalhar com vocês agora? Acho que é o único conceito, o último conceito que eu quero trabalhar de juros compostos com vocês é esse aqui. Porque, na verdade, olha, muitas vezes a gente está trabalhando com períodos não inteiros. Períodos não inteiros como assim? Então, assim, se você tem operações de juros compostos para períodos não inteiros, elas podem ser facilitadas para nós. Imagine que você queira trabalhar com 210 dias no ano, mas a sua taxa não é ano. Então, um ano para nós, um ano exato para nós, tem quantos dias? Não tem 365 dias? Às vezes você quer trabalhar com taxa ano comercial. Um ano comercial não tem 360 dias? Muitas vezes você quer trabalhar também com semestre. O que é um semestre para nós? Um semestre, nós trabalhamos com 180 dias. O que é um trimestre para o mercado? Um trimestre é 90 dias, porque são 3 meses. E assim por diante, tá? Quando a gente se depara com situações assim, que a gente tem dias exatos e períodos quebrados, uma situação que a gente pode trabalhar é fazer o quê? É considerar e reverter e transformar o prazo.
Como é que a gente transforma o prazo? Fazendo aquela fórmula que eu mostrei para vocês na aula da taxa, lembrem? Pegando o quanto você quer dividido pelo quanto você tem, tá? Não se esqueçam que a gente sempre tem que transformar tudo em dias, porque senão não vai funcionar essa fórmula. Então, já que a gente sabe que o valor futuro, pela primeira fórmula que eu passei para vocês no juros compostos, não era valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n, ao invés de elevar a n, quando eu estiver trabalhando com período quebrado, basta eu pegar o quê? O período que eu quero e dividir pelo período que eu tenho, que eu também vou chegar lá no mesmo resultado, tá? Para exemplificar exatamente isso que eu estou falando para vocês, eu trouxe um último exemplo aqui, que está aqui, ó. Olha o que ele fala. Determine o montante de uma aplicação de 13.500. Então, vamos lá. Ele quer um montante, ele quer o valor futuro. Ele não sabe, tá? Mas ele sabe que o valor presente foi de R$ 13.500, negociado a uma taxa de 25%. Então, olha, meu I, a gente sabe que tem que pegar o 25 e dividir por 100, vai dar 0,25 para um período de 92 dias. Ó, a minha taxa é ano, certo? E o meu N é quanto? 92 dias, não é isso? Ok. Como é que eu calculo, então, o meu valor futuro? Bom, o que eu quero não são 92 dias, eu quero calcular quanto vai ser para 92 dias, mas eu não estou trabalhando com ano, a grandeza de ano são quantos anos? 370. Então, o que eu quero vai ser 92 dias e o que eu tenho vai ser 360 dias, porque são um ano. Então, como é que a gente monta a fórmula do valor futuro? Meu valor futuro vai ser o quê? Meu valor presente, que multiplica 1 mais i elevado ao que eu quero, dividido pelo que eu tenho, certo? Então, meu valor futuro vai ser o quê? Quem que é meu valor presente? 13.500, que multiplica quem? 1 mais. Quem que é o meu i? 0,25. Elevado ao período que eu quero, 90 dias, dividido pelo período que eu tenho da taxa, 360. Então, por prioridade matemática, a gente vai calcular o que primeiro? Calcular essa divisão e o resultado dentro do parênteses. Então, meu valor futuro vai ser o quê? 13.500, que multiplica o quê? 1 mais 0,25 vai dar 1,25, certo? E 92 dividido por 360 na calculadora vai nos dar um resultado de 0,25556. Por prioridade, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a potência. Então, meu valor futuro vai ser 13.500 vezes, elevando 1,25 a 0,2556, vai me dar um resultado de 1,058683. Bom, basta agora a gente multiplicar esses dois valores para chegar no valor futuro. E a gente vai chegar num valor futuro de 14.292,22. Veja, a fórmula é a mesma do valor futuro, só que agora a gente só trabalhou ela com período quebrado. Mas chegamos lá no mesmo resultado sem problema. Vocês podem fazer o passo a passo daquela maneira que eu ensinei para vocês, ou usar aquele programa da KP12C, onde a gente coloca o PV primeiro, negativando ele, depois, ou tanto faz, negativando ele, depois a taxa, depois o período, que vocês vão colocar o período já decimal, 0,2556, aperta N, chama o PV, que ele vai chegar no mesmo resultado para vocês, tá bom? Na próxima aula, então, a gente continua com outra matéria. Até lá!